as alianças são diferentes desdobramentos do plano de salvação, né? E que as alianças todas apontam para a graça de Deus. Então, primeiro ponto, só existe um plano de salvação, desdobrado e revelado de forma progressiva nas alianças. Agora um detalhe, se a graça estava disponível para Israel e está disponível para a igreja, por que o mesmo estilo de vida não estaria disposto tanto para Israel quanto para a igreja? Se não havia um plano de salvação fora da graça para o antigo Israel, por que haveria um plano de salvação fora da graça para a igreja? E por que haveria um estilo de vida para Israel e um estilo de vida moral diferente para a igreja? Confundiu um pouquinho, mas com um bom propósito, para lhe mostrar que, na verdade, tanto a graça quanto o estilo de vida ético que Deus exige do seu povo são as mesmas coisas ao longo da história. Israel foi salvo pela graça. Hoje nós somos salvos pela graça. O estilo de vida ético do povo de Israel envolvia a observância do sábado. O estilo de vida ético do povo de Deus hoje envolve a observância do sábado. Vamos ver dois textos para você ter isso ainda mais claro em sua mente. O primeiro, Jeremias 31. Vamos ler os versos 31 e 32. Veja, isso aqui foi dirigido para Israel, mas você vai ver que o mesmo texto foi repetido para a igreja. Então o que isso nos mostra? Não há uma descontinuidade de Israel. A igreja é uma continuação de Israel. Não podemos separar as duas coisas. Tanto que Paulo, em Gálatas 6,16, chama a Galácia, né, de a igreja, o Israel de Deus. Então, o Israel de Deus e igreja são unidos. Apenas povos de Deus distintos em épocas diferentes. Mas a igreja é uma continuidade do povo de Deus ao longo da história. Jeremias 31, 31 e 32. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Agora veja qual era o problema da aliança. Porque eles anularam a minha aliança. Veja, o problema não estava em Deus, quando os tirou da terra do Egito e fez aliança com eles. Eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então aqui é dito que Deus faria uma nova aliança, já que o povo de Israel rejeitou a primeira, ele faria uma nova aliança, e nesta aliança Deus, de acordo com o texto, imprimiria as suas leis na mente deles e também inscreveria estas leis no coração deles. E assim ele seria o Deus deles e eles seriam o seu povo. O detalhe é que esse mesmo texto foi repetido no Novo Testamento na era da igreja. E aí ele vai provar para você que a análise e a argumentação inicial que eu fiz, ela é bíblica. Ou seja, se a mesma graça fazia parte da vida de Israel e faz da vida da igreja, só que de forma diferente, pelo aspecto de o sangue de Cristo ter sido derramado na cruz, o mesmo estilo de vida moral faz parte, está presente na vida de Israel e na vida da igreja. Então Jeremias 31 a 33 é repetido em Hebreus 8:10, texto que foi escrito 70 anos depois da cruz. Então você vai ver que o estilo de vida ético é o mesmo. E nisto está inclusa a doutrina do sábado, está incluso o sábado, tá? E aí nós vamos desenvolver a argumentação.
Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Aqui já fala de um Israel, obviamente, espiritual. Ele pega o texto que se referia ao Israel como nação e agora ele aplica aqui à igreja. 70 anos depois da cruz, tá? Em Hebreus 8:10. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, esses dois textos comparados, Jeremias 31 a 33, com Hebreus 8:10, não deixam dúvidas de que o estilo de vida moral de Israel e da igreja é o mesmo. Considerando isso, não podemos ter dúvidas de que o sábado, a doutrina do sábado, ela é importante para ambas as épocas. Nós temos que ter em mente que sem Deus, todos os seres humanos têm a tendência a serem independentes. Então nós precisamos de algo que sempre nos lembre que nós não somos a medida de todas as coisas, que o universo não é antropocêntrico, ou seja, não tem o ser humano como centro. O universo é teocêntrico, tem a Deus como centro. E sem um relacionamento com o Criador, nós perdemos a noção de que o universo é teocêntrico, temos a tendência a nos desvincularmos do Criador, a degradarmos ainda mais a nossa natureza, porque nos consideramos a medida de todas as coisas, o centro do universo. E se vivemos de forma autônoma, o que acontece? Nós perdemos o senso do sagrado, né? E perdendo o senso do sagrado, perdemos o senso de que pertencemos a um Criador, né? E obviamente que se pertencemos a um Criador, nós temos obrigações amorosas e morais para com Ele. E o sábado é o único dos 10 mandamentos que nos lembra que Deus é o Criador e que portanto, não somos a última bolacha do pacote. O sábado nos relembra das nossas origens. O sábado nos mostra que não viemos ao mundo pelo acaso. Então a doutrina do sábado, ela é muito importante porque ela está associada à criação, à origem, ao ponto de partida de tudo. E você sabe que se a doutrina da criação não for verdadeira, o plano de salvação não é verdadeiro. Se Deus não criou o mundo em 6 dias, literais, e não cessou suas atividades no 7º, então não existe um pecado literal em Gênesis 3. Se não existe um pecado literal, não precisamos de uma salvação, porque não existe pecado. E se não precisamos de uma salvação, não precisamos de um salvador literal. Então você percebe as implicações? A doutrina da criação, ela é firmada, solidificada a cada semana em nossas mentes e em nosso coração, através da observância da doutrina do sábado. E assim mantemos uma relação de aliança com Deus e não perdemos o senso do sagrado, o senso de que o centro de todas as coisas é Deus e não o ser humano.